Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Deganello e essa é a segunda das 3 aulas que o Explique Enem está dedicando aí para esse tema que é basicamente o mais importante de atualidades neste ano, que é a pandemia. A gente já lançou no canal o primeiro deles, que fala o contexto geral sobre pandemias e alguns exemplos do passado. Essa aula em específico eu vou tratar da pandemia de coronavírus, falar um pouco sobre a sua evolução, o que a gente sabe até agora, e principalmente vou falar sobre o problema da desinformação que a gente está tendo e como a gente busca informações de qualidade, em quem a gente deve confiar nesse momento. No próximo episódio, a gente vai falar sobre as consequências socioeconômicas que essa pandemia vem tendo. Passados alguns meses, a gente já tem alguma clareza sobre como o mundo vem reagindo e o que vem acontecendo por conta dessa pandemia. Então, rapidamente falando sobre o conteúdo dessa aula, primeiro eu vou abordar alguns conceitos-chave que a gente escuta na TV, vê nas redes sociais, mas que é importante a gente ter uma clareza maior sobre o significado de cada um deles. É importante relembrar quais foram os fatos ocorridos nos últimos meses, falar sobre o surgimento e a evolução dessa pandemia e dar uma geral nas consequências que essa pandemia trouxe até o momento. Mas o foco da nossa aula é trazer essa temática do acesso à informação de qualidade, entrando em dois temas complementares ali, bem importantes nesse momento, que são da desinformação e da infodemia. E por fim, a gente vai esclarecer quais são as fontes seguras de informação que a gente tem até o momento sobre a pandemia. Então, entrando aí nesses conceitos-chave desse momento que a gente está vivendo, primeiro é importante esclarecer que tanto faz a gente chamar de pandemia de coronavírus ou pandemia de Covid-19. O importante é a gente ter claro qual que é a diferença, o que é coronavírus e o que é Covid-19. Primeiro retomando o conceito em si de pandemia, E é exatamente quando a doença já está espalhada em vários continentes e quando a gente tem uma transmissão sustentada, uma transmissão entre pessoas do mesmo país, pessoas que não viajaram para um país onde está tendo um surto da doença, ou seja, a doença já está bem estabelecida em cada lugar, em cada região do mundo. Isso é o conceito de pandemia. Mas o que é coronavírus e o que é Covid-19? Qual que é a diferença? Bom, coronavírus é uma família de vírus que causam aí infecções respiratórias nos seres humanos. E, em específico, o tipo de coronavírus que causou essa pandemia que estamos vivendo é chamado aí pelos cientistas de SARS-CoV-2. Então, quando vocês virem essa sigla SARS-CoV-2, ela está se referindo ao coronavírus, ao vírus que causa uma doença. Essa doença é chamada de Covid-19. Covid-19, que vem do inglês Coronavirus Disease, e 19 porque ela foi primeiramente descoberta e informada às autoridades no ano de 2019. Então vamos aí relembrar um pouco da linha do tempo inicial dessa pandemia, começando aí em dezembro de 2019, quando a gente teve a identificação do vírus e na cidade de Wuhan, na China. Primeiramente, os casos foram aí bem concentrados na China e no continente asiático, nos países próximos ali. Mas a partir de fevereiro, ela começou a tomar uma proporção maior, principalmente a Europa começou a ter um aumento de casos cada vez mais rápido. Enquanto isso, o Brasil, Estados Unidos, o continente americano estava com poucos casos. O primeiro caso reportado no Brasil foi no dia 26 de fevereiro de 2020. Foi exatamente uma pessoa de São Paulo que passou alguns dias na Itália, foi infectado lá e retornou ao país. Então, nesse momento, a gente ainda não tinha aquela transmissão sustentada no país, mas com o crescimento de casos em outros países ao redor do mundo, só em 11 de março
de 2020, que a Organização Mundial da Saúde declarou que existia uma pandemia de coronavírus. Bom, hoje em dia a gente já tem aí claro quais foram as principais consequências dessa pandemia. Eu destaco alguns, especificamente falo sobre a restrição de locomoção que a gente teve, principalmente o turismo sofreu com a impossibilidade das pessoas saírem dos seus países e viajarem para outros. As escolas e universidades tiveram que fechar, algumas conseguiram retomar aulas online, outras estão neste momento agora discutindo um retorno, mas nesse contexto também é que a gente teve a criação do Explique Enem, né? A gente sabe que essa é uma iniciativa que busca aí, democratizar o ensino justamente nesse momento grave que a gente está vivendo para a educação brasileira e mundial. A gente teve muitos desafios aí para a saúde pública, os hospitais tendo que se equipar, os governos tendo que planejar cada vez mais incentivos para esse setor, para que a população tivesse algum tipo de respaldo. Então foi e vem sendo um desafio bastante grande. E a gente teve impactos socioeconômicos, como eu disse, a gente vai abordá-los numa aula posterior a essa. Porque hoje a gente pretende falar principalmente sobre esse problema que já acontecia antes da pandemia, mas que foi tendo cada vez consequências mais graves, que é a disseminação de notícias falsas e teorias da conspiração. E aí, dois conceitos que eu queria trazer para vocês nesse debate sobre esses problemas de acesso à informação que a gente tem durante a pandemia são, primeiro, de desinformação, que são essas informações falsas que a gente vê por aí, né, e a intenção do emissor é realmente enganar as pessoas. E um conceito novo, chamado de infodemia, quando a gente tem esse excesso de informações que a gente recebe das mídias, das redes sociais, e esse excesso dificulta que a gente saiba se essas informações são precisas ou não, e se são confiáveis. Esses problemas, em meio a uma calamidade de saúde, são muito perigosos para a população. Isso porque essa situação afeta a saúde mental das pessoas, que vão ficar ansiosas para saber se aquela informação é correta ou não. Isso dificulta a tomada de decisão das pessoas, quando elas pensam em quais medidas preventivas elas devem tomar. E, claro, tudo isso contribui para o aumento do risco de transmissão do vírus. Mas então, onde que a gente deve buscar informação nesse momento? Bom, eu trago aqui algumas fontes que são seguras de informação. A primeira delas é referente ao governo. Os ministérios da saúde dos países têm que prezar pela boa informação dos seus cidadãos. E aí eu trouxe 3 iniciativas do Ministério da Saúde, que vocês podem acessar para ter informações aí, primeiramente, o site coronavírus.saude.gov.br, que vocês vão saber sobre os sintomas, sobre quais serviços de saúde vocês podem acessar, e também vão ser desmistificados sobre algumas fake news que estão circulando sobre o tema. No mesmo conceito, e aí fica mais fácil da gente acessar, tem um aplicativo para todas as plataformas chamado Coronavírus SUS. E aí é interessante esse aplicativo porque vocês podem até ter noção se tiveram contato nos últimos dias com pessoas infectadas, que tem um banco de dados ali dentro desse aplicativo. O Ministério da Saúde, por fim, também tem uma iniciativa bem legal, que é esse WhatsApp Saúde Sem Fake News, que vocês podem enviar algumas denúncias de fake news e também podem fazer perguntas sobre informações que encontraram por aí referentes à pandemia. Sites bastante confiáveis também são aqueles das secretarias estaduais e municipais de saúde. E é importante fazer um apelo aqui que a mídia tradicional, por mais que ela venha sendo bombardeada de críticas e tenha algumas críticas fundamentadas, mas no geral elas têm muito a perder compartilhando informações falsas. Então,
essas principais veículos de informação que a gente conhece, eles têm uma chance de terem uma informação correta muito maior do que qualquer portal que você nunca ouviu falar, mas viu alguma notícia no Facebook, no WhatsApp, etc. Então, recomendo a mídia tradicional, as principais redes de TV, rádio, jornal impresso, também esse consórcio de portais de notícias que, em meio à pandemia, em meio a algumas inseguranças de informação, juntaram-se numa coordenação jamais vista pela mídia brasileira. E por fim eu cito também aquelas instituições de pesquisa, as universidades, que têm sites próprios para falar sobre o coronavírus e também são fontes muito seguras que vocês podem acessar a qualquer momento. Bom, com isso eu encerro essa aula, que é um registro histórico de um momento que talvez seja o que vai mais marcar a nossa geração nos próximos anos. Então é importante sempre estar bem atualizado e também sempre ter muito cuidado com o que a gente vê por aí e ter em mente que tem sim fontes de notícia que são mais seguras, mais precisas do que outras, e é nosso dever ter sempre muito cuidado com o que a gente espalha de informação por aí. Muito obrigado.